Bom dia, bom dia. Bom dia. Sem chororô, 7 e 8 da manhã. Quinta-feira. Quinta-feira é o dia. É dia que nem roupa íntima de mulher, né? Tá quase lá. Quase lá. Sexta-feira, então, amanhã. Hoje é dia 30 de março. 7 e 8 da manhã, quinta-feira. Bom dia. E vamos pro papo que interessa. Tá? O que vocês estão fazendo aí? O que vocês querem falar hoje? Meus queridos banhantes do coração. Ellen Silva. Gostei da Ellen. Ellen tem atitude. Bom dia, Bruninha. Bom dia, Camilinha. Voltei de novo para te perturbar. Voltando à questão de ontem, quando digo que tenho uma alimentação regrada, quero dizer que apenas uma vez em uma refeição da semana eu escolho comer algo. Ellen, essa é que você escolhe comer algo fora daquilo que é a sua rotina, mas às vezes tem que reavaliar a rotina, coração, tá? A gente tem que reavaliar a rotina. Porque o que está errado às vezes é a rotina, né? Se você não está ainda do jeito que você gostaria, então o erro não está naquilo que você faz fora, está no que você faz dentro. Você sabe que é comum atendendo consultório a pessoa falar assim, mas inclusive eu uma vez por semana eu faço jejum, eu uma vez por semana eu faço uma corrida de 2 horas, né? Gente, se não é rotina, não faz diferença. Rotina faz diferença. Uma das coisas importantes que a gente não fala na dieta é preparo de alimento, tá? É bem complicado a gente fazer o que é a avaliação daquilo que é a nossa autopercepção, né, do que a gente faz de certo e que a gente faz de errado. Primeiro porque a gente tem uma expectativa, né? E se você faz uma rotina que você controla aquilo que é a tua vontade, né, de fazer coisas diferentes, né, para você já é um esforço, né? E sendo um esforço, isso gera uma expectativa. Por isso que você tem que fazer o esforço certo. Se você está errando alguma coisa na sua rotina, cara, é esse que é o problema, né? Então, comum o pessoal errar onde? É comum o pessoal errar, por exemplo, em oleaginosa. Eu tenho fome, eu como uma mão de oleaginosa. Então, só que um punhado de oleaginosa tem 600 calorias, né? Se você faz isso 2, 3 vezes no dia, você está jogando quase 2.000 calorias para dentro, além do que a sua alimentação normal. Então, existe uma série de situações de rotina que a rotina não está adequada. E que não tem O que falta, na verdade, é justamente arrumar a rotina. Que às vezes a saída não faz diferença. Quem fala isso, né, que eu gosto, que fala com muita propriedade? Felipe Donato, que é nutricionista, ele fala isso, né, dos 80-20, né? E o Renato Cariani também fala isso, né, dos 80-20. Agora, você tem que ver que o 80 do Felipe Donato, o 80 do Cariani é 100% 80, né? Eles fazem mesmo aquilo que está proposto. Agora, os 20, pessoal, né, talvez também não seja comer uma feijoada completa e depois um balde de sorvete,
Então tem que ter essa sensibilidade, né? Porque quando a gente coloca número nas coisas que são as nossas impressões daquilo que nós fazemos, né? E o 80-20 tem outras relações, né? Tem relações, por exemplo, em relação a horário, né? Você consegue seguir o horário, né, daquilo que você se propôs a fazer em relação à rotina, né? Você tem realmente você criou uma rotina, né? Isso daí é importante, né? Então tem um dia que você toma café às 8, um dia você toma café às 5, um dia você não toma café, aí no outro você toma às 9h30. Isso não é rotina, tá? Natália Amaral. Estalar voluntariamente a virilha e o joelho faz mal? Natália, não faz mal, mas significa que não está bem, né? Significa que você tem uma instabilidade. E uma instabilidade não é uma coisa muito tranquila de você ter numa articulação, por quê? Significa que numa situação de estresse um pouquinho maior, por exemplo, uma corrida, você vai parar, né? A tua articulação ela não vai conseguir manter uma congruência e vai ter que confiar no que é a rigidez das estruturas que estabilizam essa articulação. Geralmente são ligamentos, que são a cápsula articular, e que diante de um estresse desse, você pode ter uma lesão dessas estruturas, tá? Então, o que é a melhor coisa para você fazer, tá? Pode estalar voluntariamente, se você se sentir bem fazendo isso. Mas, Natália, por favor, treine para fortalecer o teu físico, para que você tenha, de fato, uma estabilidade boa das suas articulações. Helen, você me mandou um monte de exame, tá? O que eu vou te falar aqui é o seguinte. Primeiro, o teu estradiol é excelente, né? Isso daí, teoricamente... Laricinha, bom dia! Como vai, sapinha? Bom, ter um estradiol alto assim ajuda, porque o controle da fome no cérebro, quem faz é um negócio chamado núcleo arqueado. E ele é dependente de estradiol. Agora, eu coloco para você uma questão importante aqui, tá? A sua hemoglobina glicada é 5,3. Isso quer dizer que sua glicose média é da ordem de 98 mais 9, 107, tá? Mais ou menos. E você tem uma glicemia de jejum, que é uma glicemia de, deixa eu ver aqui, 56 foi? 58, tá? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem uma ultra capacidade de função pancreática, né? Ou seja, você libera insulina e controla a sua glicemia na marra, tá? Quando a pessoa faz isso, não é que ela tem uma facilidade de engordar, mas quer dizer que quando ela tem alimentações que saem daquilo que é o ideal da caloria, mesmo que seja pontual, você vai aproveitar tudo aquilo, né? Então você vai usar 100% daquilo lá. E quer dizer que assim, sua glicemia ela tem estado na média alta. Então, tua forma de alimentação, ela tem feito você ficar com uma glicemia acima de 100. Você vive mais tempo numa glicemia tocada, ou seja, rumando para um pré-diabetes, do que você vive numa glicemia onde você, teoricamente, tem a facilidade para emagrecer. Tá? Então, isso é uma coisa que eu posso te falar e que faz você... gostaria que fizesse você voltar para o seu médico, né, para ver uma forma de, primeiro, observar o que é isso, e segundo, seu nutricionista para refazer o que é a tua dieta. Tiago Vasconcelos, treina 5 vezes por semana, gostaria de separar quadríceps de posterior. É uma boa, eu acho uma ótima, na verdade, tá? Mas aí, Tiago, tem um pulo do gato, tá? Bom, em primeiro lugar, que membros inferiores não dá pra gente fazer uma separação 100%. A menos que você treine só cadeira extensora num dia e só cadeira flexora no outro. Aí você separou 100%. Mas os exercícios que você tem para membros inferiores, né, como agachamento, leg press, são exercícios que eles ativam todas as musculaturas da perna, tá? E da coxa, na verdade. Então, o que eu aconselho? Né? Separa em 2 dias, mas... Bom dia, myself. Myself já vem com... Ai, se não é a zoeira do myself, não é o mesmo dia. Então tá bom.
Então, se você, já que você vai separar, né, anterior e posterior, né, coloca para aquecer. O primeiro exercício do dia de treinar anterior, coloca um exercício de posterior, 3 séries de 15, por exemplo, numa cadeira flexora, tá? No dia de você treinar posterior, coloca no final do treino, por exemplo, um leg press, que usa o posterior de coxa, no mecanismo que a gente chama de cantilever, né, que é a forma dele contrair. Tem coisa que eu leio que eu não acredito. Luiz Fernando, me engravida. Você tem útero, Luiz? Porque se você tem útero, você tem que ser estudado, tá? Meu Deus do céu, que criançada alucinada. Ale. Bom dia. Ontem minha perna esquerda desligou do nada, mas foi voltando com formigamento, sendo que estou com uma lesão no joelho dessa perna que bati. Isso tem a ver com muito esforço de treino? Desligou do nada quer dizer que você estava andando e perdeu a contração. Você deu aquela catada de cavaco, né? Fez aquele famoso chuta-toco, né, Ale? Sim, isso pode ter a ver com o treino, né? Às vezes a gente treina tanto que você aciona a tua coxa, só que ela dá aquela bambeada, né? Você perde a força. Quer dizer que o treino tá bom, parabéns, continue assim, mas de preferência não caia, tá? Porque você vai se machucar. A questão do formigamento já é outro papo. Formigamento a gente investiga porque formigamento normalmente é alguma questão neurológica, tá? Então tem às vezes uma compressão neurológica, né? É comum, por exemplo, quando você vai fazer cocôzinho, que você senta na privadinha e você fica mais de 20 minutos. Você comprime o que é o nervo ciático, né, e dá aquela baita sensação ruim que a sua coxa morreu, né? Então, Suelen Magalhães, eu sei que não está aparecendo para vocês que eu estou fazendo live, por isso que eu vou avisar no Stories, né? Grande Júlio Mariano, por isso que todo dia eu vou avisar no Stories quando a gente vai ter live, tá bom? Porque realmente não está aparecendo. Isso é um problema de distribuição do Instagram, porque não é meu objetivo discutir, né? Mas saibam que isso existe. Tem algum, né, saci pererê lá dentro do Instagram que faz um red flag no seu nome e diminui sua distribuição. Então saibam, todo dia de manhã, às 7 durante a semana, a gente tem live no final de semana, um pouquinho mais tarde, né? Umas 8, umas 9, para dar pro titio Naná. Então, Ale, o formigamento, a gente vai atrás para descobrir o que é. Rafael de Lino, tomo café 5h15, almoço 15h30 porque não sinto fome. Então, o problema, Rafael, não é o que você toma café ou o que você almoça, é o que você acaba jantando que você não come direito de manhã. Essa fome vai acumular de noite e à noite você vai fazer o quê? Você vai comer a sua casa inteira. E às vezes é por isso que você tem dificuldade de montar uma rotina que faça você ter uma elaboração do seu físico de uma forma mais eficiente. Arthur Pontes, o que você diria para quem está passando por um momento muito estressante e cansativo do trabalho? Bem-vindo à vida de adulto. Muito obrigado por toda a sua inspiração diária. Arthur, deixa eu te explicar uma coisa. Momentos estressantes no seu trabalho significam que você está em crescimento. Só vive uma tranquilidade se você está ou ladeira abaixo ou se mantendo. Mas num mundo onde todo mundo cresce, manter-se é estar na ladeira abaixo. Então parabéns para você que está passando por um momento muito estressante, né? Aproveite cada segundo desse momento tanto estressante, porque numa altura da sua vida você vai lembrar disso e vai falar, putz, era tão legal, era tão excitante, né? Claro que você não precisa se lascar, né? Mas isso é sinal de você estar crescendo, meu. Então, sabe quando você faz sua oração e pede para Deus você melhorar de vida, o que ele faz? Ele traz desafio para Vossa Excelência. E aí quando você tem esse desafio, você cresce. É isso, não tem segredo. Leva na esportiva. Tá? Tudo bem que tem gente que nasceu para ser, então não seja essa pessoa, né? Seja outra coisa.
Seja quem desbrava a dificuldade da rotina, tá bom? Favoritaço, clomifeno para moche é compatível, é o tratamento que a gente costuma mais fazer, né, o clomifeno. Tem outras coisas que a gente pode fazer, mas o tratamento base para síndrome moche é clomifeno, né? A gente só não faz clomifeno quando o paciente ele tem um aumento de gonadotrofina, né? Quando esse paciente tem uma gonadotrofina de 7, 8, 9, 12, né? LH, FSH. Porque aí ele está em franca falência testicular, tá? Aliás, tem que ficar atento nisso, né? Porque às vezes a gente tem até uma falha testicular precoce, onde a gente vê principalmente o FSH maior do que o LH, tá? E lembra que testosterona não é tratamento para síndrome moche, tá? Pode ser que use como se fosse um adjuvante, porque a gente depende do androgênio para poder fazer receptor androgênico, tá? Isso é uma coisa muito legal de discutir, e quem fala isso muito bem é o Gabriel Kaminski, tá? O Adam Abbas também fala isso muito legal, né? A necessidade que você tem do androgênio para você construir receptor androgênico, né? E às vezes em alguns casos de síndrome moche, quando você vê uma testosterona muito baixinha, mas assim, realmente muito baixa, né? Eu já vi testosterona de 80, 120, né? Para homem isso é preocupantemente baixo, tá? A gente usa uma testosterona baixa dose como adjuvante para melhorar o receptor androgênico, e aí a droga de base é o clomifeno, tá? Mas tem que lembrar, moche com testosterona, no geral, não combina. O uso de testosterona no moche é uma exceção, tá? Luísa Moraski, muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia para você. Ó. Eu adoro a conversa dos meus moderadores. Larissa Pires. Bom dia, Camila Leão, Bruno Leitão e myself. Myself responde, e aí? Larissa Pires, bom, myself, sussa. É lindo. Ana Rodrigues, bom dia, Paulo, meu filho tem 12 anos, pratica futebol bem intenso, noto que ele está com pouca flexibilidade, é muito encurtado, o que aconselhas? Creatina 2 gramas, beijos de Portugal. Beijo para você, Ana Rodrigues, olha só, se ele falta flexibilidade, é o que ele tem que treinar, ele tem que treinar flexibilidade. Só que se ele está com 12 anos, né, ele tem que treinar, além de flexibilidade, ele tem que treinar força e velocidade, tá? Creatina para ele, 3 gramas, tá? 2 gramas é o que ele joga fora diariamente, 3 gramas. Precisa de musculação? Ana, normalmente precisa. Só que o que acontece? Você vai precisar de um personal trainer, tá? Para o sujeito ele treinar ele adequadamente. Isso não é uma coisa que eu confio muito fazer treinamento em grupo, sabe? Pegar toda a molecada, jogar no campo e falar assim, agora a gente vai correr, agora a gente vai fazer isso, né? Isso é uma medida preventiva, mas se você se preocupa com o seu filho, à medida de você procurar informação para que ele tenha um desempenho melhor naquilo que é o esporte que ele pratica, eu acho que o caminho é você ter um personal trainer para fazer esse treinamento dele, tá? Outra coisa que é interessante, né? Imaginando aí que ele vai treinar 2 a 3 vezes por semana, força, potência, velocidade, flexibilidade, é também trabalhar essa flexibilidade em controle, fisioterapia, Aninha, tá bom? Da próxima vez que eu for para Portugal, vai me ver, vai me dar um abraço. Cara, muito legal receber o carinho dos portugueses, tá? É muito... Eu já falei pra vocês, né? A quantidade de pessoas no Instagram é uma coisa relativa, você não vê as pessoas, né? Só conversa com elas. Mas quando a gente sai na rua, que vem alguém te dar um abraço, cumprimentar você, cara, isso é tão legal, tão legal, tão legal. E eu sou muito grato por isso, tá? Aninha, logo menos nós voltamos para Lisboa. E aí, queremos receber seu abraço. Brian Carlesso. Bom dia, tenho 24 anos, 25 anos, 74 quilos, 1,80 m. Uma testosterona de 249.
triglicerídeos de 42 e descobri que sou intolerante à lactose. 87 deve ser glicemia, né? Glicemia de jejum de 87 e 86 nas outras. Alguma dica? Brian, a dica é procure um médico, né, com celeridade, tá? Porque você está com uma testosterona muito abaixo do que é o seu nível para a sua idade. Para a sua idade você tinha que ter uma testosterona de pelo menos 600. Tem que descobrir por que essa testosterona está em 249. Você está restringindo o sono, você está fazendo alteração alimentar, tá? Isso daí são coisas que a gente tem que primeiro esclarecer. E depois fazer o que é a triagem, a busca para aquilo que são outras condições que possam fazer com que você tenha diminuição de testosterona, mas isso tem que tratar. Caroline Cavalcante, minha querida prima, como é que tá Maceió, hein? Carolina, eu quero ir naquele restaurante de novo lá, aquele... Eu sempre esqueço o nome, ele tem um nome tão difícil, aquele restaurante peruano. Pessoal, vocês não têm noção, Maceió tá um cidadão, tá? Tá sensacional. Ai, ai. Saudades de Maceió. Como é que é o nome do restaurante lá do peruano, Caroline? Ontem na academia falaram que mascar chiclete durante o treino é ótimo e tem seus benefícios. Perguntar pro pai amanhã. Isso é fato ou enrolação? Caroline, tem, né, um aspecto de fato à medida que existem alguns estudos falando que se você tem aqueles dispositivos, né, de mordida, né, ou chiclete, isso tende a diminuir os níveis de cortisol durante o treino. Isso, one chaco, né? Vamos lá então, Carol. A chefe é sensacional, parece um gibi, tem tanta tatuagem que você gasta um tempo se você for ler a mulher. Gente boa demais e cozinha demais também. Então sim, Caroline, tem relação sim, né? Thiago Fiorini. Meus dedos dos pés têm formato de garra, incomoda, mas não machuca. Devo trocar squat por outro exercício que não usem tanto o apoio dos pés? Não, Thiago, não tem o menor sentido. Mas você tem que procurar um médico, porque dedo em garra pode ser uma alteração neurológica, tá? Então, vai no ortopedista ou vai num neuro para dar uma investigada nisso. Andréa Soares, bom dia, muito obrigado. Hudson Oliveira. Treino pesado, faço dieta, durmo mal. Acordo depois das 3. Estou tendo resultados bons e estou feliz. E queria fazer natação. Não sei nadar, mas tenho medo de atrapalhar no meu ganho. Dá para encaixar? Ué, a gente só descobre isso encaixando, Hudson. Assim, se você ainda está tendo ganhos dormindo mal, é uma questão de ainda estar tendo ganhos, tá? Mas isso não quer dizer que isso dure para sempre. A gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente faz a avaliação da nossa vida e coloca assim, estou tendo ganhos, tá? Então, né, precisa ver o que você está encontrando de ganho. E lembra que o outro também acontece, né? Você, eu não estou melhorando nada. Você não está olhando direito, tá? Então, cuidado com o sono. Lembre de preservar seu sono. Joker, bom dia, obrigado. Carlinho Eduardo, ótimo dia, obrigado pelas inspirações. Trabalho há anos com um mecânico diesel e agora adentrando a questão nutricional. Perda de peso, fiquei fascinado pela nutrição. Estou pensando em mudar de profissão. Ué, Carlinhos, você fala pro teu coração. Medicina é mecânica de gente, né? A ortopedia, já não. A ortopedia é marcenaria de pessoas. É muito legal isso. Vou até fazer uma tatuagem disso. Carol Tatu tá estudando para fazer minha tatuagem. Eu sou marceneiro daquilo que sangra. Gente do céu, essa hora da manhã. Rafael Freire, quais principais músculos utilizados no futebol? Todos, Rafael.
tem necessariamente principal, mas tem um músculo que todo mundo esquece de treinar e sempre machuca, que é o isquiotibial, ou o famoso posterior de coxa, tá? Então se você falar quais usam no futebol, todos, qual você mais deve treinar? Posterior de coxa, porque o mais estimulado acaba sendo o quadríceps, e aí você tem que treinar o posterior de coxa para fazer esse equilíbrio. Leandro Costa, bom dia. João Peter, tenho TDAH e tento fazer dieta fracionada há quase 10 anos e não consigo ter consistência. A única maneira que consigo ter consistência é comendo uma refeição por dia com todas as quilocalorias do dia. É válido? Não, não é válido, João. Aí é muito ruim, aliás. Você já deve ter descobrido, né? Porque você deve estar no mesmo lugar há muito tempo. O que isso vai virar, né? Vai ser aquilo que o pessoal chama de dieta guerreiro, né? Que é quase como se fosse um jejum intermitente meio que obrigado. Eu acho até muito ruim para o seu desempenho, né? Marco Antônio, musculação ajuda a reduzir a artrose do joelho? Ele ajuda a estabilizar, né, Marco? Porque se você tem... Bom dia, Fabiano Cabral. Como você tá, meu amigo? Fazendo justiça aí? Isso é bom. Isso é muito bom. Então, como a artrose ela é uma tentativa de estabilização da articulação que existe por um excesso de movimentação, né? Quando você faz musculação, você aumenta o músculo, você estabiliza mais a articulação. Luísa Moroski, tenho nódulos na tireoide. Acompanho a cada 6 meses desde 2019, então provavelmente você tem um TIRADS 4, né? Não cresce, tamanho 0,9 milímetros. Posso tomar GH? Não te aconselho, coração. Treino pesado e dieta em cima, cardio 5 vezes por semana. Olha só, normalmente, Luísa, o endócrino, ele faz acompanhamento de semestral de nódulo na tireoide quando você tem um nódulo que a gente chama de tireoide de TIRADS 4, que é um nódulo que tem a pequena chance de alteração neoplásica, ou seja, ele tem uma pequena chance de virar câncer. Quanto que é essa pequena chance? É 10%, né? Então você tem 10% de virar uma neoplasia, né, esse nódulo. O GH, ele não tem evidência de modificação, né, neoplásica, célula neoplásica no corpo humano. Ele só tem uma correlação com câncer, que é câncer de cólon familiar. Então, se a pessoa tem polipose familiar, se a pessoa tem câncer de intestino, aí na família, né, aí o GH é uma contraindicação absoluta. O que ele faz, ele promove esse tipo de doença neoplásica. Tirando isso, não existe na literatura uma correlação. Agora, o problema do GH, para você que tem alteração de tireoide, né, é que ele modifica a função da tireoide. Por que ele faz isso? Faz isso por algumas coisas, né? Em primeiro lugar, o GH ele estimula o que é a função de uma enzima que chama deiodinase tipo 2 e que transforma T4 em T3 com bastante eficiência. Isso faz cair o seu TSH. E quando cai o seu TSH, te dá uma fome monstruosa. Então, se você está brigando para fazer dieta, se você tem alguma dificuldade em seguir aquilo que é uma rotina alimentar adequada, saiba, vai ficar 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais difícil, que você vai diminuir seu TSH, você vai diminuir aquilo que é a sua capacidade de manter, né, a sua saciedade em dia. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, porque ele disponibiliza mais energia no teu organismo. E isso vai fazer com que você tenha também um aumento da função tiroidiana periférica. E isso vai fazer com que você tenha, né, uma manutenção desse estado de TSH baixo. Então não é uma coisa só aguda quando você usa o GH, e sim é um efeito prolongado de acordo com o que é a alteração glicêmica. Tem mais uma coisa, uma terceira coisa, né, que na verdade é uma ação que acontece sob o metabolismo de cortisol, né? O GH ele inibe uma enzima que é a 11-beta-esteroide hidroxisteroide desidrogenase tipo 1, que transforma a cortisona em cortisol ativo.
Isso dá um efeito muito parecido como se baixasse os níveis de cortisol no seu organismo. E quando baixa nível de cortisol, o que você tem é sonolência e cansaço. Por quê? Porque você diminui um hormônio que é neurotrófico e que faz com que o teu cérebro funcione. E isso dá uma leseira, você vai ficar lesado o dia inteiro, né? E que não faz muito sentido. Tá bom, coração? Tá bom, Luizinha? Bonitinha? Continua fazendo seu cardio 5 vezes por semana, tá? Danilo Batalha. Tô querendo ajudar minha namorada a treinar. Ela foi atleta amadora de maratona. Atualmente está com condromalácia grau 3 em um dos joelhos e grau 4 no outro. Quais exercícios de musculação ela pode fazer? Na verdade, quais ela precisa fazer, né, Danilo? Quem tem condromalácia patelar, normalmente a gente faz uma abordagem de proximal para distal. Então você começa treinando a coxa, na raiz da coxa, né, e até ir ao joelho, né? Claro que tem muita gente que vai falar que isso é bobagem, mas a gente está falando de quem trabalha com isso, né? Não de quem fica sentado dando opinião, tá? Então, quem trabalha com isso faz assim, né? A gente costuma falar, Danilo, que o joelho começa no quadril. Então a gente começa primeiro treinando o quadril, tá? Elevação pélvica é ótimo para fazer isso. Depois um leg press e por último cadeira extensora, tá? Então tem esse mito também que cadeira extensora é ruim para aquilo que não tem problema no joelho. Não, não é. Se você tem um joelho machucado e que não está tratado, você vai fazer cadeira extensora, vai ter dor, né? Mas você precisa de fortalecimento do quadríceps para justamente fazer com que você tenha uma estabilização melhor dessa patela e assim você diminua o que é o sintoma dessa condromalácia. Agora, nada supera, Danilo, você tem um fisioterapeuta para fazer isso para você, né, meu? Porque uma coisa é eu te falar aqui, né, te falar como que a gente trabalha com isso, outra coisa é fazer. Você vai ver que fazer é um desafio bem grande. Givanelli Rosana da Silva. 2 na lombar no lado direito, dormência em partes da perna. O que pode ser? Escoliose leve, 32 anos, 1,63m, 55 kg, treinando há um mês. Givanelli, você tem que procurar um ortopedista especialista em coluna, porque isso é um sintoma de hérnia, né? Então, a dor na lombar localizada, associada a dormências em partes da perna e da coxa, tá? Você me perguntou o que pode ser. Você tem que primeiro, né, tirar essa hipótese da frente. Leandro Costa. 34 anos, 1,80m, 76 kg, treino 5 vezes por semana e faço cardio aos domingos. Minha creatinina está acima do normal, 1,47. A creatina pode agravar o problema? Bom, a primeira coisa tem que saber, né, se é problema ou se não é, né? Uma creatinina de 1,47 para 76 quilos, ela realmente está alta, Leandro. Você ficou sem beber água, né, para fazer o exame de sangue, né? Vamos falar de fatores pré-analíticos, né? Você já toma creatina? Porque se você já toma creatina, o que você está lendo de creatinina é creatina sendo degradada. Principalmente se você tomar mais de 3 gramas. Então, se você toma 5 gramas de creatina, por exemplo, né, esse 1,47 justifica. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que pedir para o seu médico solicitar um exame para você que chama cistatina C, né, que vai avaliar o ritmo de filtração glomerular e vai te validar ou não esse exame de creatinina alterado. Fran Milk. Ciatalgia, repouso 30 a 60 dias. É realmente necessário? Estou me sentindo doutor consulta aqui. Ai, online. Ciatalgia, repouso 30 a 60 dias. É realmente necessário? Preciso voltar à performance anterior? Fran, de verdade, para ciatalgia, não tiro o exercício de jeito nenhum. O que eu faço é colocar a fisioterapia, né? Mas eu não tiro exercício, senão piora. É assim, tirar o exercício vai fazer com que você diminua estímulos físicos e isso, claro, vai te trazer mais conforto, né? Porque você está imóvel, você está parada, mas... Real, eu acho um bad move, tá? Bad move. Arthur. Pele do meu antebraço está fina, porém eu tenho uma única veia marcando.
posso fazer para ter mais veias no antebraço? Arthur, perder um pouco mais de gordura, tá? A relação de quantas veias você vê no seu antebraço tem muito a ver com o percentual de gordura que você apresenta. E claro, perdão, o tempo de treino que você tem, né? Bom dia, Vanus. Yamamoto-san. Ohayou, Yamamoto-san. O Genki desu ka? Ou como fala, bem-vindo, né? Hiroshi. Senta aí, vamos tomar um saquê. Ai, ai. No Japão são 8 da noite, pessoal. É, meu irmão. Tá na hora de ir relaxando. Mira Mendes. Bom dia, Paulo. Estetose hepática grau 2, hipotireoidismo. Acompanhamento médico, dieta e treino ajustado. Isso vai atrapalhar meu emagrecimento? Mira, tô tentando entender se a estetose hepática vai atrapalhar seu emagrecimento, né? Eu acho que é isso. Na verdade, não, né? Na verdade, se a estetose hepática, ela é sinal que você teve um problema metabólico, que pode ter relação, por exemplo, com o seu hipotireoidismo. Uma das coisas que a gente fala, trate seu hipotireoidismo, né? Faça exercício, controle sua alimentação. Agora, tem que ser todo dia, né? Porque senão, o que acontece é que você... o que acontece é que você acaba perdendo aí numa escapada alimentar aquilo que você fez a semana inteira. Então, não é uma boa rotina. Guilherme Elias. Jejum intermitente, quais são os prós e contras? Fazendo em média 18 horas por dia, associado ao cardio. Guilherme, o pró é que ele ajusta sua parte metabólica, ele causa uma diminuição importante da hiperinsulinemia, que é uma coisa muito interessante se você quer emagrecer. Contra, essa hiperinsulinemia, muitas vezes, ela é diminuída por uma hipoinsulinemia, e você não chega a ficar com uma insulina necessária para que você tenha um desenvolvimento muscular. Então você pode perder massa muscular, né, com bastante velocidade nesse processo. Sem falar que, se você vai fazer jejum intermitente, tem que ser todo dia, tá? Não adianta fazer jejum intermitente durante a semana e na semana, né, comer que nem uma capivara raivosa, como diria a doutora Débora Moss, tá? Outra coisa importante é, o jejum intermitente não significa que no horário de refeeding você pode comer o que você quiser, tá? Porque também tem isso. O pessoal fala assim, porque eu faço jejum intermitente, aí... Bom, você tem que fazer dieta no horário de refeeding, né? Não adianta querer comer feijoada com bomba de chocolate e Doritos. Aí você está se enganando só, né? A coisa não vai funcionar absolutamente nada, tá? E por último, você tem que tomar muito cuidado com o jejum intermitente, porque ele pode predispor você a fazer um comer transtornado, tá? Você começa a ter binge, você começa, a hora que bate a fome, comer o mundo menos a lua, né? E aí, além de você perder o propósito, que é você melhorar seu físico, você ainda cria um problema, que é você piorar o seu mental, né? Porque para isso virar um transtorno alimentar, é assim. Gabriel. Bom dia, fiz exame de resto, deu 400, quero começar um ciclo pré-natal de testosterona ml por semana, treino há mais de 2 anos. Gabriel, não te aconselho, tá? Primeiro que 2 anos não é nada, né? 2 anos não é absolutamente nada em relação ao tempo de treino. Segundo, porque você tem que primeiro resolver o que baixou sua testosterona, né? Você não tem curiosidade de saber o que aconteceu que baixou sua testosterona? Né? Por que você tá manco aí da sua parte hormonal? Né? Outra coisa, o enantato de testosterona, ele aromatiza com muita facilidade. Né? E aí o que vai acontecer é que a única coisa que você vai conseguir, né, é ter um hiperestrogenismo. Você vai fazer peitinho, né?
você vai ter problema na sua torneirinha, né? E aí, um cara como você, ele é um prato cheio para desenvolver tudo que é efeito colateral, tá? Então, eu acho que é uma bela de uma cagada. Não faça isso. Procura um médico, vai descobrir por que sua testosterona é tão baixa assim. Isso é mais importante. Jonas, dor no ciático seguido de contratura na escápula, físio, liberação miofascial, quiro semanal, mas não resolve, dores diárias no meio do dia em diante. Noto que piora quando estou sentado. Não. Doença ortopédica postural, né, Jonas? Então você está aí numa situação onde alguma coisa que você faz no seu dia desfaz aquilo que você tem trabalhado na fisioterapia. E se você está usando a fisioterapia como se fosse uma terapia de suporte e não um tratamento, você vai manter esse problema, né? Então a gente tem que, na verdade, fazer um tratamento com você, né? Tem que resolver o que é a razão dessa alteração postural. Pode ser que falte fortalecimento também. Outra coisa importante, doenças miofasciais, ou seja, de músculo e fáscia, podem ter relação com alterações metabólicas e hormonais. Então tem que ver sua tireoide, tem que ver sua testosterona, né? Principalmente se você for um cara que faz restrição de sono, seu capeta. Porque tem muitos satanás que nem você, Jonas, que fica sem dormir, né, e acha bonito. Não faça isso. E você tem cara de quem fica sem dormir. Por que que eu acho isso? Porque eu acho, e acabou. Tem dia que eu acho coisa e que eu acho. Uai, não posso achar, né? Não, mas falando sério, tá? Quando você tem uma doença generalizada no tecido muscular, no tecido locomotor, você tem que investigar o que é a sua função metabólica, tá? Por quê? Porque pode significar um efeito tardio ou crônico de doenças hormonais. Viu, Satanás? Satanás! Ó, Zé Satanás atentando, seu cabra. Eu fico imaginando se meu avô, Porfírio de Barros Dantas Leite de Albuquerque Cavalcante, alagoano, brabo, fosse médico. Acho que o cabra ia sentar com ele assim e falar assim: eu tô com um problema, seu Porfírio. É mesmo, rapaz? Se emenda, Satanás. Dá 3 tapas na mesa. Vai fazer alguma coisa agora, cabrinha frouxo. Nossa senhora. É nada, minha mãe fala do meu avô, né? Ela fala que era uma docilidade impressionante. Meu pai fala do meu avô, né? Fala que ele era um homem muito forte. E meu pai conta, né, que meu pai acompanhou o final da vida do meu avô muito de perto. Meu avô morreu de câncer de próstata, né? E câncer, vocês sabem que debilita a pessoa, né? Ele disse que meu avô tinha 70 e poucos anos, estava com câncer, e meu pai cuidava dele na cama, né? Mexia com ele. Ele falava assim: Paulinho, teu avô, ele era um homem forte, de que ele doente de cama, a gente tinha dificuldade de mexer com ele. E um dia falando sobre isso, meu pai fala assim que essa, entre aspas, facilidade de ganhar massa muscular, ele acha que eu herdei dele. Porque do lado do meu pai, né, é um pessoal mais franzino, mais fraquinho. Pois é, vocês tiveram a sorte de conhecer o avô de vocês, eu não tive, infelizmente. Eu só conheci uma avó, a mãe da minha mãe, Dona Orlando. Dona Orlando Kemp Cavalcante, que Deus a tenha. Sabe, pessoal, a história do povo antigo assim é muito bonita, né? Então, meu avô Porfírio, minha avó Dona Orlando, eles casaram jovens. E o que fazia meu avô? Meu avô abria fazenda no Paraná. Ele saiu lá do Nordeste, conheceu minha avó
Ele pegava grupo de 30, 40, 50 peão e ia abrir fazenda no interior do Brasil com um facão, com enxada. É isso que ele ia fazer. A vida era diferente, viu? A gente reclama de umas coisas aqui que, pelo amor de Deus. Jean Kennedy. Sou caminhoneiro. Muito legal, Jean. Muito legal. Sabe que eu adoro caminhão, né? Viro 2 noites na semana, testo tá baixa, recomendado reposição hormonal com acompanhamento, treino 4 vezes por semana, dieta para emagrecer. Manda beijo pra minha irmã, Emily Tainara. Um beijo pra você, Emily Tainara. Jean, primeira coisa que a gente faz, você é jovem, né? Então a gente trata o que é o problema glandular. Deixa eu ver sua fotinha aqui. Pô, cara, ó. Você é bem jovem, né? A gente precisa primeiro tratar o que é essa função glandular diminuída, tá? Isso daí é importante. E se você realmente não consegue ficar sem dormir porque você dirige à noite, eu acho que tem 2 coisas importantes aí pra gente pensar. Pô, é um perigo, né? Você dirigir, virar a noite dirigindo, né, cara? Então, acho importante pensar nisso, né? Você tá na frente de quanto? 10, 15, 20 toneladas? Viajando a 80, 100 km por hora? Olha o perigo, né? Então, é importante você pensar nisso. Segunda coisa, né? A gente primeiro trata o déficit antes de jogar o hormônio em cima, principalmente em cara, né, jovem como você, tá? Senão o que acaba acontecendo é que você tem mais efeito colateral do que efeito desejado. Yuri Melo, trabalho, faço faculdade, só me sobra 1 hora por dia para treinar. Estou em processo de perda de peso, devo dividir entre cardio e musculação? Yuri, acumula 2 horas de cardio por semana que tá bom. Agora, foca na dieta, né? Se você quer perder gordura, dieta. Vamos ver perguntas do Instagram, tá? Pra gente já ir terminando aqui no telemóvel. Mestre Warner, tenho 48 anos, sou ex-atleta de kickboxing, tenho dores lombares e cansaço. Somente musculação para melhorar a minha situação? Não, né, Warner? Você precisa de uma avaliação geral, né, cara? Se você é ex-atleta, né, tem que fazer uma bela avaliação em você. Infelizmente não tem uma resposta simples não, meu. Por um médico do esporte, faz uma avaliação geral, vê como é que você tá. Bernardino. Já fiz consulta com 2 endocrinologistas e os exames dão tudo normal, mas minha teste fica em 250. Estou vivendo com um deposteron a cada 15 dias. Bernardino, estranho isso, cara. Você é bem jovem, né, meu? Os exames deram todos normais? Não precisa ver que exame que você fez, né? A gente investiga, né, de crâniofaringioma até síndrome MOSH quando a gente atende um paciente jovem, né, como você, com uma testosterona tão baixa assim, né? Então, tem uso de medicação também, viu? Você sabe que tem algumas medicações, por exemplo, que você compra na farmácia que interfere com sua testosterona. Quer ver uma que o pessoal abusa? A pessoa tem dor de estômago, vai na farmácia e compra domperidona. Domperidona diminui testosterona, tá? Então eu tratei um paciente que chegou no consultório que ele tinha. Ninguém consegue explicar. Eu fui na lata, falei, meu, toma algum remédio por conta própria? Tomo, é que eu tenho dor de estômago. Falei, o que você tá tomando? Eu tomo domperidona e omeprazol. Porra, bicho, quanto tempo? 1 ano. Falei, meu, testosterona fica no chão mesmo. Então fique esperto com a medicação que vocês tomam por conta própria, viu? Porque dá chabu, seu bando de saci. Ai. A Rosane amou o podcast com o Joel J. Ri muito da música. Aquilo era pra rir mesmo. Gente, quase 8 horas, preciso ir treinar, porque senão eu perco hora. Ontem eu terminei as coisas bem em cima da hora, foi uma correria, até me machuquei porque fui treinar correndo, né? E uma coisa que eu sempre falo pra Roberta, falo, amor, quando você estiver treinando, preste atenção no que você está fazendo, né?
Não atenda o telefone, não faça nada desse... Não faça nada... que não esteja prestando atenção, né? E aí, cara, você acredita que eu tava falando no telefone, o que aconteceu? Fui fazer um levantamento, eu acho que eu rasguei o quadrado lombar. Ontem eu tava com dor para respirar, sério. E foi justo no primeiro exercício, me fudi, tá? Logo, aquilo que eu falo para vocês em relação aos cuidados que você tem que tomar, tá? Eles são para todos, inclusive para mim. Veja esse exemplo. Ontem eu não conseguia respirar e ainda tinha que guardar o peso, tinha que guardar 80 quilos. Malandro. Fui humildezinho, porque eu tava com a dor ali que minha vontade era deitar no chão e chorar. Ai, Jesus. E ainda eu tô com dor. Tô aqui concentrando, tá? Que tá foda. Prestem atenção no que vocês estão fazendo. Não gerem suas próprias desgraças, tá? Lembra que não adianta orar para Deus e esquecer que Satanás está do lado assoprando. Assim, só esperando para acontecer alguma desgraceira, tá bom? Lembre-se. Acabou o café. Acabou a caneca de café, é o que tem para hoje. Tô meio sonado, porque essa noite eu dormi pouco também. Vamos lá treinar com muita atenção. Então, um beijo pra vocês, fiquem bem. Chorar de novo, você tá louco? Chorar é uma vez na vida, acabou, nunca mais eu choro. Ótimo dia pra vocês. Danilo, acabou já. Teste em gel uma vez por semana, muda alguma coisa no corpo? Muda. Você faz uma inibição da sua própria produção de testosterona e você se fode, é isso que acontece. Quero agradecer meus moderadores. Myself, Bruna Leitão, Camila Leão, Matheus Miguel, que tá faltando ultimamente, Laricinha Sapinha, né? Lembrando que amanhã é sexta, é dia de cuidar da Laricinha hoje, né? Porque senão amanhã vai ficar tudo vermelhinho. Não deixe seu telemóvel descarregar. Beijo pra vocês, com Deus. A gente se vê amanhã, 7 da manhã. Beleza? 7 da manhã? 7 da manhã. Hasta la vista. E vamos que vamos. Tá pensando que a vida é fácil, seus cabra? Amanhã é dia.